Olá, meu querido concurseiro, minha querida concurseira, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. E eu quero começar a nossa conversa de hoje falando diretamente com você que está retomando os estudos. Sei que muitos de vocês estão voltando agora e sentindo aquela ferrugem e talvez aquela ponta de insegurança sobre todo o conteúdo que mudou. Quero que saibam que isso é absolutamente normal e o fato de vocês estarem aqui dedicando seu tempo e sua energia já é uma grande vitória. Meu querido, minha querida, seja qual for a plataforma, o meu compromisso com você é caminhar juntos, é mostrar o caminho das pedras. Pois bem, nessa aula nós vamos mergulhar juntos em um dos temas mais importantes e muitas vezes mais temidos do direito previdenciário, que é o salário de benefício, ou conhecido SB. Mas eu peço que você não se assuste com o nome. Pense no salário de benefício como o coração do cálculo do seu benefício. É a base, é o ponto de partida para definir o valor de quase todas as aposentadorias e auxílios. Então, entender como ele funciona é dar um passo gigantesco para dominar o direito previdenciário e, claro, para garantir a sua vaga no INSS. Pois bem, meu querido, minha querida, qual o caminho que nós vamos trilhar para você dominar tudo sobre o salário de benefício? Nessa aula nós vamos desvendar juntos o que é período básico de cálculo, famoso PBC. Vamos entender a grande virada que a reforma da Previdência lá de 2019 provocou nesse cálculo e vamos desmistificar de vez a famosa novela do divisor mínimo. E ao final vamos treinar com questões de concurso para você ver que com a orientação certa é totalmente capaz de gabaritar esse tema na sua prova. Pois bem, para começar a construir o nosso conhecimento, nós precisamos do alicerce e esse alicerce se chama Período Básico de Cálculo, o famoso PBC. Mas que raios é esse PBC? Pessoal, pensem no PBC como a janela de tempo que o INSS vai olhar para encontrar todas as suas contribuições. Ele é um intervalo de tempo no qual estão os recolhimentos que serão usados para encontrar o valor do benefício. E é dentro dessa janela que a mágica, ou a matemática, como preferirem, acontece. Tá, e quando que essa janela de tempo se abre? Qual é o ponto de partida? A regra de ouro, pessoal, o marco inicial que você precisa tatuar na sua mente para a prova é julho de 1994. E por que essa data específica, professor? Essa data específica se dá por conta do Plano Real, que estabilizou a nossa moeda e mudou o cenário econômico do país. Então, para a Previdência, o que veio antes disso é outra história, com outras regras de conversão. Então, para o nosso cálculo do salário de benefício, a contagem começa em julho de 1994 ou então a partir do início da contribuição, se for posterior a essa data. Pessoal, atenção máxima aqui. Esse conteúdo que nós abordaremos a seguir é um dos pontos que mudou com a reforma, que mudou com a emenda constitucional de 2019 e que as bancas de concurso adoram explorar. Depois da emenda constitucional 103, não basta a contribuição estar dentro da janela de tempo. Ela precisa passar por um porteiro e o nome desse porteiro é salário mínimo. Uma competência, um mês de contribuição, só entra no cálculo de tempo do seu benefício se o somatório dos salários de contribuição daquele mês for igual ou superior ao salário mínimo vigente. Tá, professor, mas se um mês o segurado trabalhou como autônomo e a contribuição foi menor do que o salário mínimo, ele perdeu aquele mês para sempre? Gente, não necessariamente, e é aqui que você, futuro servidor, vai orientar o cidadão. A lei dá 3 saídas, digamos assim, 3 chaves para abrir essa possibilidade, para que o porteiro abra a porta. Então, a primeira possibilidade é a complementação. O segurado ele pode pagar a diferença que falta para atingir o salário mínimo por meio de uma guia DARF.
A segunda possibilidade é a utilização. Se em um outro mês ele contribui sobre um valor que excedeu o teto do INSS, ele pode pegar esse excedente e pagar para complementar um mês que ficou abaixo do salário mínimo. E por último, ele pode lançar mão do agrupamento, ele pode juntar várias contribuições baixinhas de meses diferentes dentro do mesmo ano civil para que a soma delas alcance o valor do salário mínimo em uma das competências. Portanto, guardem bem esses 3 verbos: complementar, utilizar e agrupar. Elas são ferramentas que validam uma contribuição nessa nova sistemática e são essenciais para a sua prova. Pessoal, um dos segredos do direito previdenciário é entender não somente como a regra é hoje, mas como ela era antes. Isso nos dá uma visão completa e nos prepara para qualquer tipo de questão. Então, para entendermos o tamanho da mudança que a reforma da Previdência trouxe, precisamos dar uma espiada rápida no retrovisor. Como o INSS calculava o salário de benefício antes de 13 de novembro de 2019. A regra anterior, prevista lá na Lei 9.876 de 99, era considerada a mais generosa para o segurado. O cálculo ali era feito da seguinte forma: o INSS pegava todas as suas contribuições desde julho de 94, as corrigia monetariamente, colocava todas em ordem da maior para menor e simplesmente descartava os 20% menores salários de contribuição. A média, portanto, gente, era feita apenas com os 80% maiores salários de contribuição. E isso, pessoal, era ótimo para o trabalhador, porque pense na vida contributiva de uma pessoa. Geralmente, os primeiros salários são os mais baixos, ou pode haver períodos de instabilidade com contribuições menores. A regra antiga, então, limpava o cálculo, tirando da conta esses valores mais baixos, o que naturalmente tendia a puxar o valor da média para cima e, consequentemente, o valor do benefício. Mas, professor, por que eu preciso aprender uma regra que já mudou? Por 2 motivos, minha cara concurseira, meu caro concurseiro, que podem aparecer na sua prova. O primeiro motivo é o direito adquirido. Então, quem completou todos os requisitos para se aposentar antes da data da reforma, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, ainda tem o direito de ter o seu benefício calculado por essa regra mais vantajosa, mesmo que peça aposentadoria hoje. E o segundo motivo é a comparação. As bancas, especialmente a Sebrasp, adoram criar questões que comparam o antes e o depois. Elas podem descrever a regra antiga e perguntar se ela se aplica hoje, testando se você realmente entendeu a evolução da legislação. Portanto, meus queridos concurseiros, lembrem-se, antes da reforma, o conceito-chave era o descarte dos 20% menores salários de contribuição. Agora nós chegamos no ponto central da nossa aula, que é a regra que vale para a maioria dos casos hoje e que certamente estará na sua prova. A Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, virou a mesa no cálculo previdenciário. A regra agora é clara e está no artigo 26 da emenda. O salário de benefício passou a corresponder à média aritmética simples de 100%, repito, 100% de todos os salários de contribuição dentro do período básico de cálculo, ou seja, desde julho de 1994. E o que isso significa na prática? Significa que aquele descarte automático dos 20% menores salários de contribuição acabou, game over, já era. Agora, a partir da emenda, tudo entra na conta. O primeiro salário, aquele mês de pouca renda, lembrando sempre que o piso é o salário mínimo, então aquela contribuição sobre um valor mais baixo, tudo entra na conta. E qual o efeito disso? Geralmente, incluir esses valores menores na média acaba puxando o resultado final para baixo, podendo assim reduzir o valor do benefício em comparação com a regra antiga. Então, para que essa mudança fique claro na sua mente, nós vamos visualizar as diferenças lado a lado nessa tabela. Pois bem, na regra antiga, como nós vimos, a base de cálculo eram os 80% maiores salários, com um descarte automático dos 20% menores salários de contribuição,
o que tendia, gente, a gerar uma média maior. Já na nova regra permanente, a base de cálculo são os 100% dos salários de contribuição. O descarte, então, se tornou opcional e arriscado, e o impacto geral é uma média que tende a ser menor. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que ainda é possível fazer os descartes dos salários. Sim, é possível, mas aqui é que mora o perigo e a pegadinha que a sua prova vai cobrar. A lei, no parágrafo 6º do mesmo artigo 26, criou uma válvula de escape. Então o segurado ele pode pedir para excluir do cálculo as contribuições que resultem em uma redução da média. Parece ótimo, não é? Mas atenção, isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Ao excluir uma contribuição para melhorar o valor da média, você também exclui aquele tempo de contribuição para todos os fins, inclusive para contar o tempo mínimo necessário para se aposentar. Ou seja, você pode até melhorar o valor do benefício, mas corre o risco de ficar sem o tempo mínimo exigido e, no fim das contas, perder o direito à aposentadoria. Então, é uma decisão estratégica que precisa ser muito bem pensada. Pois bem, meus queridos, preparem a pipoca porque nós vamos acompanhar uma verdadeira novela mexicana do direito previdenciário em 3 atos. Senhoras e senhores, nós acompanharemos a partir de agora a história do divisor mínimo. O ato 1 nós chamaremos de A Morte do Divisor Mínimo, que ocorreu em novembro de 2019. Então, quando a Emenda Constitucional 103 foi publicada, o antigo divisor mínimo, que era uma regra para evitar as distorções do cálculo, simplesmente sumiu. O texto da reforma não falou nada sobre ele, e no direito, o que não está previsto não se aplica. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente deixou de ser aplicado. Então, isso abriu uma brecha na lei que ficou conhecida para alguns especialistas como o milagre da contribuição única. Então, em tese, uma pessoa com muito tempo de contribuição antes de 94 poderia fazer uma única contribuição alta após essa data e se aposentar com um valor elevado, pois a média seria calculada sobre essa última contribuição. Pois bem, o ato 2 dessa novela aconteceu em maio de 2022, que foi a reação do Congresso Nacional. Então o legislador percebeu essa brecha e correu para fechar essa porta. Então, em maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331, que alterou a nossa Lei de Benefícios, a 8.213, e trouxe o divisor mínimo de volta dos mortos. Pois bem, como ele voltou? E esse é o nosso ato 3. Ele voltou diferente, ele voltou mais forte e mais simples de entender. Agora nós temos um divisor mínimo fixo de 108 meses. Professor, e como funciona esse divisor mínimo na prática? Eu não entendi muito bem. Pois bem, meu concurseiro, minha concurseira, você vai entender agora. É bem simples, é bem lógico. Então nós vimos que o INSS vai somar todas as suas contribuições corrigidas desde julho de 94. Você está aqui comigo, né? Depois vai dividir essa soma pelo número de meses que você efetivamente contribuiu. Ou então vai dividir por 108, aplicando sempre o que for maior. Então vamos a um exemplo prático. Então, se um segurado tem 200 contribuições no PBC, a soma dos salários será dividida por 200, porque 200 é maior que 108. Mas se o segurado tem apenas 60 contribuições no PBC, a soma dos salários será dividida por 108, porque 108 é maior que 60. Então essa regra acaba de vez por todas com qualquer estratégia de poucas contribuições e garante um cálculo mais equilibrado. E aqui, meus queridos e minhas queridas, vai uma dica de ouro. Fiquem atentos às datas. Então, quem preencheu os requisitos para se aposentar na janela de tempo entre 13 de novembro de 2019 e 4 de maio de 2022 tem direito adquirido a se aposentar pelas regras daquele período, ou seja, sem um novo divisor mínimo. É uma janela de oportunidade que pode ser explorada em questões de concurso. Tudo bem, pessoal? Nós vimos a teoria, os detalhes, as datas e as pegadinhas, mas agora é a hora da verdade. Pois bem, é a hora de colocar o seu conhecimento em prática e ver como a Banca Sebrasp
poderia cobrar isso de você na prova do INSS. Aqui lembrem-se do nosso método: ler o enunciado com a máxima calma, identificar a palavra-chave ou a ideia central e aplicar a regra que acabamos de aprender. Então, vou ler a questão, dar um tempinho para vocês pensarem se está certo ou errado e na sequência a gente corrige junto. Julgue certo ou errado. Após a emenda constitucional número 103 de 2019, o cálculo do salário de benefício para as aposentadorias passou a considerar a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, de modo a beneficiar o segurado com a exclusão das contribuições de menor valor. E aí, gente, tá certo? Tá errado? Sugiro você pausar o vídeo, relembrar, recorrer às tuas anotações e responder a questão. Pois bem, meu querido, minha querida, a resposta é errado. Esse enunciado ele está equivocado. O item descreve a regra que existia antes da reforma. Como nós vimos, a emenda constitucional 103 acabou com o descarte dos 20% menores salários e instituiu a média sobre 100% das contribuições, ou seja, todas as contribuições desde julho de 94. Portanto, pode ser uma pegadinha clássica na prova, misturando as regras para confundir o candidato. Vamos para a nossa segunda questão? Então pensem com calma e lembrem-se da nossa novela do divisor mínimo. Em suma, é um segurado que pede aposentadoria em 2023 com 100 contribuições e a média será dividida por 100. Tá certo ou errado? Pois bem, novamente o enunciado está equivocado, portanto a resposta é errado. Gente, se atentem que o pedido foi feito em 2003, portanto a regra do novo divisor mínimo já está valendo. A lei diz que a divisão deve ser feita pelo número de contribuições, 100, ou por 108, o que for maior. Então, como 108 é maior que 100, o divisor correto será 108 salários. Portanto, essa questão testa exatamente se você está atualizado sobre a volta do divisor mínimo. Pois bem, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, chegamos ao final da nossa aula e observem o tanto que vocês avançaram hoje. Eu tenho ciência que o tema é denso, mas com organização nós conseguimos desvendar cada detalhe. Pois bem, nós vamos recapitular aqui as 3 chaves, os 3 pontos de ouro que você precisa levar daqui para a sua prova. Primeiro, o alicerce, que é o PBC. Ele começa em julho de 94 e após a reforma tem um porteiro, vamos chamar assim, exigindo que a contribuição mensal seja igual ou maior que o salário mínimo para ser válida. Nós temos aí o ponto 2, que é a grande virada, que é a nossa média. A mudança principal da reforma foi o fim do descarte dos 20% menores salários de contribuição. A regra agora é a média dos 100% de todos os salários. Então, relembrando aqui também, gente, muito cuidado com o descarte opcional que pode eliminar também o tempo de contribuição. E por fim, a novela do divisor mínimo. Depois de idas e vindas, a história terminou com uma regra fixa e clara: o divisor mínimo de 108 salários de contribuição. A soma dos salários, então, é dividida pelo número de contribuições ou por 108, o que for maior. Pois bem, meu querido, minha querida, dominar o salário de benefício é um dos degraus mais altos e importantes na escada da sua aprovação no concurso do INSS. E parabéns, vocês acabaram de subir esse degrau. Então, aquela ferrugem que você talvez sentisse no começo, eu tenho certeza que já está saindo. Meu querido, minha querida, continue firme nos estudos. Revise esta aula sempre que você precisar. Confie no processo e no seu imenso potencial. E se essa aula te ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos da nossa jornada até a sua aprovação. E é claro, deixa aí um comentário dizendo o que você achou da aula, ou então alguma dúvida. Inclusive, a sua dúvida pode ser a mesma de algum colega, e juntos nós formamos uma comunidade mais forte. Portanto, meu querido, minha querida, mais uma vez, bons estudos.
Que Deus abençoe imensamente a tua trajetória, a tua jornada e nos vemos em breve.